Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Bom, nessa videoaula de hoje, eu queria apresentar para vocês alguns softwares, que nós vamos utilizar no decorrer do curso. E eu queria mostrar para vocês a instalação desses softwares, especialmente esse vídeo eu estou fazendo a instalação deles no Linux. Eu estou usando o Ubuntu aqui na minha máquina, na distribuição, correto? Mas também vou mostrar para vocês os links, para vocês também, quem estiver usando o Windows, para poder instalar no Windows também. Se bem que no Windows chega a ser até mais fácil a instalação, no Linux talvez que é um pouco mais difícil, talvez para usar a linha de comando, vou mostrar para vocês a linha de comando. Mas é interessante usar o Linux porque é uma plataforma que a maioria das empresas usam, possivelmente quando vocês estarem trabalhando, as empresas, a maioria das empresas utiliza essa plataforma, e empresas e instituições. Então é interessante estar passando para vocês a instalação nessa plataforma, ok? E bom, pessoal, alguns aplicativos aqui que eu vou mostrar para vocês. O primeiro aplicativo que a gente vai instalar é um aplicativo para a gente trabalhar com diagramas. No caso, nós vamos trabalhar com diagrama de entidade de relacionamento, para poder estar modelando os sistemas. E eu vou apresentar para vocês a ferramenta Dia, certo? Que é uma ferramenta que eu gosto de utilizar, ferramenta livre, E vou entrar no site deles aqui para vocês verem. E é uma ferramenta bem simples, que dá para a gente trabalhar fazer os nossos diagramas, nosso diagrama de entidade de relacionamento. E eu vou estar apresentando para vocês. Então aqui para o Windows, o pessoal que estiver usando o Windows entra aqui nesse link, e tem aqui o link para poder fazer o download e baixar. E o pessoal que está usando o Linux, eu vou mostrar aqui, tem um comandinho para a gente poder instalar no Linux, quem estiver usando o Linux. Então, no caso, quem estiver usando o Linux, vocês vão abrir o terminal, aqui o terminal, certo? E podem colocar como root ou não, e o comando é esse, é um apt-get install dia, certo? No caso aqui da distribuição Ubuntu, é esse comando para fazer a instalação. Então ele vai pedir para você que um sim ou não, certo? E no caso sim, para você instalar. Está processando. Alguns softwares para fazer o download e instalar. Talvez demore, o download pode, dependendo do link que você tiver, pode demorar um pouco também. No caso, terminou a instalação, certo? Ele, no caso da distribuição Linux, ele faz o download e instala ao mesmo tempo. No caso da distribuição que eu vou rodar o aplicativo via linha de comando, certo? Do dia. Ok, ele rodou. Essa é a suíte do aplicativo. É bem simples, dá para trabalhar de forma simples com ele. O pessoal que está usando Windows também possivelmente vai ver, vai rodar um software parecido com esse. Aqui a gente vai escolher quais. Ele é uma suíte, um software que dá para você fazer vários tipos de diagramas, então fluxograma, um ML. Nós vamos escolher aqui o diagrama entidade de relacionamento, aqui ó, acompanhem comigo, ER, entidade de relacionamento. Então vocês podem ver que ó, são poucos elementos que ele traz para a gente. No caso aqui, uma entidade. Então, nós temos aqui, vou fazer uma demonstração rápida para vocês. Entidade, uma outra entidade, e aqui eu tenho um relacionamento. Eu vou ter entre essas duas entidades. Então aqui eu posso ter uma entidade, por exemplo, aluno, certo? E aqui eu posso ter uma entidade disciplina, por exemplo, ok? E aqui eu tenho um outro elemento que é atributo,
certo? Aluno pode ter, por exemplo, CPF como um atributo, pode ter também nome como um outro atributo também, certo? São atributos dessa entidade aluno. Aluno, CPF também pode ser um campo-chave, ele grifa para a gente, certo? Ok. Eu posso ter aqui também para disciplina, eu posso ter aqui sigla, que também pode ser chave, e eu posso ter também o nome, correto? E aqui eu tenho relacionamento. Qual é o relacionamento entre aluno e disciplina? Eu posso chamar que aluno cursa uma disciplina, ok? E aqui eu vou ter uma participação, que essa entidade participa desse relacionamento e esse relacionamento. E uma participação aqui. Aqui nesse relacionamento, eu posso também aqui no aplicativo, dentro do relacionamento, eu posso colocar a cardinalidade desse relacionamento, correto? No caso aqui, um aluno cursa N disciplinas e uma disciplina ela é cursada por N alunos. Então eu tenho um relacionamento aqui de cardinalidade muitos para muitos, correto? Então, pessoal, é só uma demonstração aqui do uso da ferramenta na hora de criar um diagrama de entidade de relacionamento, né? E aqui você pode salvar o seu diagrama, exportar ele em forma de imagem, né? Imprimir, exportar em forma de PDF também, se não me engano, né? E você pode trabalhar com esse diagrama. Então foi uma forma bem simples, né, de mostrar para vocês essa ferramenta para criação de diagrama. Bom, vamos continuando aqui, né? Agora eu queria mostrar para vocês a instalação de um sistema gerenciador de banco de dados, um SGBD no caso, né? No decorrer do curso nós vamos trabalhar com MySQL, certo? Um banco de dados livre, né? Bastante poderoso também, muito usado, tanto para ensino quanto no ambiente profissional também. Então nós vamos trabalhar com o MySQL. Nós temos também no cenário de bancos de dados livres, nós temos outras opções também como PostgreSQL, né? Que é uma opção também, um banco de dados que eu também gosto muito de trabalhar, né? É o PostgreSQL. Esse site aqui é o site dele, né? Mas nós vamos trabalhar com MySQL, com sistema gerenciador de banco de dados. O SGB é o banco de dados em si, correto? Né? É o servidor de banco de dados para a gente poder trabalhar, para desenvolver o nosso curso. Então vocês podem entrar no site do MySQL, está passando aqui para vocês. O MySQL, recentemente ele foi comprado por uma empresa de banco de dados também muito poderosa no mercado, que é a Oracle, não sei se alguém já conhece. A Oracle comprou o MySQL, né? Mas manteve também a distribuição livre que era para uso, apesar da Oracle ser uma empresa
privada, que é dona de sistemas proprietários, né, que você tem que pagar para usar, ela manteve a versão livre para os usuários poderem utilizar. E aqui, pessoal, dentro do site tem aqui, ó, downloads, para o pessoal que estiver usando o Windows, certo? Pode fazer a instalação do MySQL da seguinte forma. Tem aqui, ó. Só que a Oracle está com umas versões comerciais, que são versões pagas, né? Enterprise Edition, Cluster. E aqui a edição da comunidade, que é GPL, que está aqui embaixo, certo? Então, pessoal, vocês podem descer aqui, ó, MySQL on Windows, instalador e ferramentas, certo? E nós temos aqui MySQL Installer, correto? Download MySQL Installer e aqui você escolhe o MySQL Server. No caso aparece para mim Linux, porque eu estou no Linux, mas tem aqui a plataforma Windows e a versão recente no MySQL é a versão 5.7, né, da versão da comunidade. Você pode fazer o download aqui, né, para o seu Windows e proceder com a instalação. Eu vou mostrar para vocês aqui a instalação no Linux. A instalação no Linux é bem simples, havia uma linha de comando também, que é essa linha aqui, ptget install MySQL server, certo? Proceder aqui com vocês. Esse comando, ptget install MySQL server, pedindo sim ou não. E talvez pode demorar um pouco, né? Porque ele tem os pacotes que são pré-requisitos para instalação também. Ele vai analisando esses pacotes pré-requisitos. Você pode ver que a versão que ele está instalando também na distribuição é a versão 5.7. E ele está procedendo com a instalação. Correto. Talvez pode demorar um pouquinho, isso é natural. Eu quis mostrar para vocês mesmo como que é a instalação, o ambiente de instalação, principalmente no Linux, né, como funciona a instalação de aplicativos e de softwares no Linux. Bom, já está instalado, certo? Então nós podemos ver que a instalação MySQL -version, ele está com a versão 5.7 para Linux 64 bits, correto? Ok. Bom, pessoal, então aqui nós procedemos com a instalação, né, do banco do sistema gerenciador de banco de dados na nossa máquina aqui. Mas nós precisamos de um ambiente onde nós possamos fazer a manipulação desse servidor de banco de dados, né? Existem formas para você poder fazer essa manipulação via linha de comando mesmo, mas a forma mais simples é a manipulação do sistema gerenciador de banco de dados, SGBD, via algum software, né, gráfico para poder fazer isso. Então eu vou mostrar para vocês duas opções. Nós temos o MySQL Workbench, que é uma ferramenta desktop, a gente vai instalar aqui na máquina, e nós temos, eu vou mostrar para vocês também uma ferramenta web, que é uma ferramenta que roda no navegador, que é o PHPMyAdmin, né? O Workbench, ele é uma ferramenta disponibilizada pelo próprio MySQL. Então você pode ver, se a gente voltar aqui, MySQL Workbench, nós entramos no MySQL Server, MySQL Workbench, Sample Models, né? Você pode fazer a instalação
do Workbench, ó, versão 6.3, é um ambiente que você pode gerenciar o seu SGBD. Então nós vamos fazer isso aqui, só que essa versão para o Windows. Então aqui você pode fazer um download para a sua versão, você seleciona a plataforma, no caso Windows aqui, e MySQL Workbench 6.3, ok. Eu vou mostrar para vocês a instalação no Linux. No Linux também via linha de comando, é esse comando aqui, ptget install mysql-workbench. Aí a gente procede com a instalação do Workbench. É um software pesado, que depende de várias bibliotecas, né? Então pode demorar também. Não é um software pequeno, mas é interessante vocês acompanharem também todo esse desenrolar da instalação. Então, como eu havia falado, né, só para fixar, nós fizemos a instalação do MySQL, né, do servidor de banco de dados da máquina, porém o servidor de banco de dados ele não vem com uma ferramenta gráfica para você gerenciar o servidor de banco de dados. Por isso nós estamos instalando aqui no caso o MySQL Workbench, que é uma ferramenta desktop para poder gerenciar esse servidor de banco de dados. E depois também, terminando aqui, eu vou mostrar para vocês uma outra ferramenta gráfica também, que é o PHPMyAdmin. Só que o PHPMyAdmin é uma ferramenta que roda no ambiente web, né? Ela roda no navegador. Pelo próprio nome, PHP é uma ferramenta escrita na linguagem PHP, que é uma linguagem de programação para o ambiente web, né? Para o ambiente de internet. E então como ela é uma ferramenta web, ela necessita também de um servidor web instalado na máquina, né? Necessita do PHP instalado, mas o pacote PHPMyAdmin ele já é completo, ele verifica se a máquina tem ou não instalado esses softwares, e se não tiver, ele instala. Bom, o nosso Workbench já terminou a instalação, então nós podemos vir aqui, rodar MySQL Workbench. Então, pessoal, um detalhe que eu queria falar para vocês, possivelmente quando vocês forem instalar o MySQL na máquina de vocês, eu vou fechar a conexão aqui novamente do Workbench, né? Mas possivelmente quando vocês forem instalar o MySQL, na minha máquina ele não pediu porque eu já tinha instalado antes e desinstalei para poder instalar agora. Ele vai pedir para vocês, existe um usuário, todo o sistema SGBD ele possui um usuário, quando você instala ele, um usuário administrador do SGBD, né? E no MySQL esse usuário chama root, né? ROOT, como eu escrevi aqui no terminal, root. Esse é o usuário administrador MySQL. E quando você está instalando a plataforma, o sistema ele pede para você designar uma senha para esse usuário root. Você pode, é importante designar, né, porque o usuário é administrador do banco. Então você coloca uma senha qualquer, né, é importante colocar para não deixar sem senha, que é um ambiente de segurança, né? Todo banco de dados é um ambiente de segurança, é importante as senhas sejam bem definidas. Então, que eu queria mostrar para vocês aqui, a gente instalou o Workbench, então, que é uma ferramenta de manipulação do banco de dados. Vamos rodá-la aqui novamente. Então esse é o ambiente dele. Então esse é um ambiente gráfico, como eu disse para vocês, né? Então nós precisamos fazer uma conexão com o servidor de banco de dados
que é um servidor de banco de dados que pode estar rodando aqui localmente na nossa máquina ou pode estar rodando de forma remota também, né? Estamos aqui, ó, entra em database, a gente vai aqui, ó, connect to database, né? O que ele vai mostrar para você aqui? Qual que é o host desse banco de dados? No caso nosso aqui, a gente acabou de instalar um servidor MySQL na nossa máquina, então é o servidor 127.0.0.1. Todo o sistema ele entende que é o host local, ou seja, é a sua própria máquina, correto? Usuário root, como eu falei para vocês, que é o usuário default do banco de dados, e aqui a senha, correto? No caso aqui, para o meu servidor aqui, eu tinha dado a senha bem simples, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui eu conecto. Bom, pessoal, aqui ficou bem entendido, né? Então, a máquina local, 127.0.0.1, essas informações elas já vêm por padrão aqui, né? Então, ou seja, eu estou conectando no MySQL que eu instalei aqui nessa máquina. Ok, ele conseguiu estabelecer uma comunicação com o banco de dados que eu instalei e aqui ele abre para nós a suíte de opções aqui do aplicativo. O Workbench é uma ferramenta bem completa, né? Ela faz todo o gerenciamento do SGBD para a gente, tem ferramentas com várias opções, né? Desde a criação de bancos de dados, manipulação de dados, gerenciamento de privilégios, gerenciamento de usuários, operações de performance e por aí vai. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui. Então, nós vamos criar aqui vou mostrar para vocês aqui. A gente tinha feito aquele diagrama bem simples, né? Lá no dia de aluno e professor, de aluno e disciplina. Então eu vou criar aqui para vocês, ó, criar um banco de dados novo aqui, né? Então você vem aqui nesse mais aqui. Então eu vou dar um nome para esse banco de dados de escola, né? Collation Default. Importante sempre usar o TF8 General CI. O que é collation? É qual tipo de acentuação, em qual idioma o seu banco está rodando. Isso aqui interfere principalmente com a acentuação, né? Se é cedilha, A com til, no caso do português, né? Então a gente usa o padrão Unicode com o padrão UTF, e aqui você pode ver que você tem vários padrões aqui de codificação de linguagem, né? Tem latim, tem sueco, e por padrão a gente sempre vai usar o TF8, certo? Só para vocês entenderem o que significa isso. Então ele mostra pra gente aqui, quando ele vai rodar, ele mostra qual script que ele está rodando. E aqui eu tenho um banco de dados criado, escola, certo? E aqui, então eu vou criar uma nova tabela dentro desse banco de dados, que eu vou chamar de aluno, certo? Dentro do esquema escola. E aqui, lembra que nós tínhamos CPF do aluno, pode ser um campo int mesmo. E aqui nós não vamos usar CPF do aluno, vamos usar CPF somente. E aqui nome, varchar de 100, por exemplo. Ok? E aqui ele mostra pra gente o script, né, de criação da tabela. Create table, escola, aluno, CPF, nome, a chave primária, CPF. Ok. Então, se a gente entrarmos aqui embaixo, ó, é uma janela pequena. Aqui eu aumentei ela. Eu tenho meu banco de dados escola, eu tenho a tabela aluno, né?
e tudo mais. Bom, pessoal, então mostrei para vocês de forma bem rápida aqui como criar um banco, como criar uma tabela. Foi só para mostrar o uso da ferramenta mesmo. Então nós estamos aqui com o nosso SGBD rodando nessa máquina, né? Instalamos uma suíte para poder gerenciar o banco, no caso MySQL Workbench, e estamos aqui, né, efetivamente fazendo uso, criando um banco de dados e fazendo uso, manipulando ele, correto? Então agora eu queria mostrar para vocês, eu vou fechar o Workbench, e eu queria mostrar para vocês agora a instalação de uma outra ferramenta de gerenciamento, que é o PHPMyAdmin, correto? E PHPMyAdmin é uma ferramenta que eu falei para vocês, também é uma ferramenta de gerenciamento, que, como eu disse, para criar bancos de dados, criar tabelas e manipular os dados nos bancos de dados. Só que é uma ferramenta web que ela faz uso de recursos de web, como o PHP e um servidor web, que é o caso o Apache. Vou mostrar para vocês, no Linux é muito simples de se instalar o PHPMyAdmin, certo? É só via esse comando que você consegue instalar. Para o Windows, existe uma outra forma, possivelmente vocês vão ver na disciplina de desenvolvimento para web, que é uma suíte de aplicativos que chama Web Server, correto? O Web Server, ele... O que é o Web Server? O Web Server é um conjunto de aplicativos para web que ele já vem com alguns softwares pré-instalados. Então, o pessoal que trabalha com Windows, que desenvolve em Windows, usa bastante o Web Server porque ele já vem com servidor web, já vem com banco de dados, né, e já vem com PHPMyAdmin, tudo pronto para você poder criar seu ambiente. Então vocês podem ver aqui, né, o Web Server em inglês. Aqui a gente pode verificar, né, que o Web Server é um ambiente de desenvolvimento web para Windows, correto? Ele permite você criar aplicações web com Apache, PHP, mais banco de dados MySQL, né? E também ele vem com PHPMyAdmin, que permite você gerenciar facilmente seus bancos de dados. Então, pessoal, quem está utilizando o Windows, certo? E quer utilizar o AMP Server e quer utilizar o PHPMyAdmin para poder gerenciar o seu banco de dados MySQL, tá? Não precisa proceder com a instalação aqui do MySQL, essa que eu mostrei aqui. Simplesmente você baixa o AMP Server, porque ele já vem com MySQL, para o Windows no caso. Ele vai instalar para você tanto o MySQL quanto o PHPMyAdmin para você gerenciar o seu banco. Tá correto? Então vamos proceder aqui. Eu não vou fazer essa instalação porque eu estou no Linux, mas o pessoal que está no Windows, então é só proceder aqui, download e proceder, né, com a instalação aqui, o AMP Server para o Windows 64, para o Windows 32 bits. Relativamente simples, tá? Então vamos proceder aqui com o nosso Linux. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas eu acho que compensa muito aprender, tá? Então apt-get install PHPMyAdmin no Linux, né? Ele vai instalar, ele pede para você, ó, qual servidor web que você deseja. Eu clico aqui que eu desejo o Apache 2, né? E ele vai verificar se tem um Apache 2 na minha máquina ou não. E se não tiver, ele já vai fazer a instalação para mim automática, correto? Vou proceder com a instalação. O pessoal que vai ver a disciplina de desenvolvimento para web, possivelmente vai ter que fazer esse procedimento para, se forem usar o ambiente, forem usar a linguagem de programação PHP, né? Forem usar o ambiente Windows, possivelmente vão utilizar o AMP Server. E alguém que estiver usando o Linux, né, possivelmente vai ter que instalar o Apache 2, que já vem com o PHP embutido nele, né, para poder trabalhar, e vai ter que instalar o MySQL também de forma paralela, né, para
poder trabalhar. Então aqui ele está habilitando os módulos do Apache, do PHP, né? Faz isso tudo automático para a gente, só com aquele comando. Assim que ele terminar, eu vou mostrar para vocês como que ficou. E como que é o ambiente do PHPMyAdmin também, que vai rodar no nosso navegador. Está habilitando algumas bibliotecas. Procedimento um pouco demorado, porque tem muitas dependências, né, de bibliotecas, de pacotes, de softwares. Aqui ele pergunta para você, né, o pacote PHPMyAdmin deve ter um banco de dados instalado e configurado. Configurar banco de dados para o PHPMyAdmin com db config common. Senha MySQL da aplicação, eu sempre coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso aqui, que é um ambiente de estudo, né? A senha é fácil. Vocês colocam senha mais interessante para vocês. Prontinho, pessoal. Está instalado. Ele fez todas. Agora, como que a gente acessa o PHPMyAdmin? Pelo navegador. Entro aqui no Firefox. Se eu digito localhost ou lembre-se, né, do 127.0.0.1, que é a nossa máquina. Ó, ele instalou o Apache 2 pra gente. E como que eu acesso o PHPMyAdmin? /PHPMyAdmin. Aqui. Username root, que eu disse que é o usuário padrão do MySQL, e a senha que eu coloquei em 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o ambiente do PHPMyAdmin, pessoal. Então, ambiente web, né? Nós estamos rodando no navegador, né? E aqui eu entro databases, né? Aqui o nosso banco que nós criamos lá no Workbench, nosso banco escola. Né? E aqui a nossa tabelinha que nós criamos, a tabela aluno, né? Que tem aqui CPF e o nome que nós criamos lá no Workbench. Então, pessoal, uma coisa que é importante ficar bem clara para alguém que ainda tem dúvida, nós fizemos a instalação do SGBD, no caso MySQL. Nós estamos trabalhando aqui com duas ferramentas gráficas para poder gerenciar bancos de dados no MySQL, que é, no caso, essa ferramenta que eu mostrei para vocês, eu mostrei duas opções para vocês, no caso, né? Que é a PHPMyAdmin e a outra ferramenta que é o Workbench, que é uma ferramenta desktop. Então, são para você fazer a mesma coisa, que é gerenciar o seu banco de dados, criar tabelas, criar bancos, fazer consultas. E aqui, ó, eu tenho dois bancos. Eu tenho, aliás, o banco escola, que eu consigo gerenciar aqui a tabela aluno. Então é um ambiente de manipulação de banco de dados, e aqui um outro ambiente. Você vai usar aquilo que você achar mais interessante, né, para você poder trabalhar e proceder com seus estudos, correto? Então vou criar aqui uma outra tabela também, só para vocês verem como que é uma criação de tabela. Então ele é bem simples a criação. Nós criamos a tabela aluna, né? Vamos criar a tabela disciplina. Vamos criar aqui no número de colunas aqui no PHPMyAdmin. Então eu vou criar sigla, eu posso ser um varchar, né, de 10, por exemplo. E eu vou criar aqui nome, que eu vou também pôr um varchar de 100. Se eu não tiver mais nenhuma coisa para fazer, eu salvo. E aqui, pronto. Eu tenho duas tabelas no meu banco de dados, tem aluno e disciplina. Se eu for no Workbench, possivelmente ele não está comitado, né? Eu teria que fazer
mas eu tenho duas tabelas criadas no mesmo banco, né? Como eu não comitei aqui, ele não atualizou pra gente. Ah, aqui, ótimo. Eu fiz um refresh aqui, né, com uma ferramenta desktop. Agora eu tenho aqui, ó, a tabela disciplina que eu criei lá na outra ferramenta. Essa ferramenta aqui. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado essa aula, né? Pessoal que está trabalhando com Windows, eu expliquei para vocês aqui, ó, o AMP Server, uma forma bem simples. Você vai instalar o banco, você vai instalar o MySQL pelo AMP Server e vai administrar via phpMyAdmin. É uma forma bem simples de você instalar e proceder com os estudos. E para quem está usando o Linux, né? Aqui são os comandos que eu rodei, né? O dia, que é para a gente fazer diagrama. O MySQL serve para instalar o banco de dados. Aqui, esse comando foi que a gente instalou o Workbench. E para quem quer trabalhar com phpMyAdmin, esse foi o comando. De forma bem simples, foi